Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo, mais uma vez, nesta semana, para falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, junto com vocês. Vamos falar sobre para exercitar física, mental e espiritualmente. Para quê? Para a gente manter o equilíbrio. Quando a gente exercita o nosso corpo físico, a gente adquire um equilíbrio físico, né, do nosso corpo. Pode perceber que as pessoas vão chegando a certa idade, a gente vai perdendo um pouco o equilíbrio. Mas se a gente começar a exercitar, a gente começa a sentir, né, que está se equilibrando melhor, né? Por exemplo, aí o idoso não cai tanto, né? Então é um exercício físico que vai trabalhar, por exemplo, alguém que está precisando de fisioterapia, para quê? Às vezes para melhorar os movimentos e também, né, para se equilibrar. Então esse é o equilíbrio físico. O equilíbrio mental, a gente vai exercitar a mente. Como que a gente exercita a mente, né? Estudando, lendo, né? Fazendo algumas palavras cruzadas, né? Os idosos, né, devem sempre estar fazendo alguma coisa assim, quebra-cabeça, né? Para exercitar a mente, porque não adianta a gente ter um equilíbrio físico, o corpo está bem, mas a mente não. Então, só do exercício físico já melhora um pouco a mente, mas o exercício mental é fundamental para que a gente tenha uma mente produtiva, para que a gente possa realmente adquirir mais segurança nas palavras, na memória. Então, esse é o equilíbrio mental. O equilíbrio espiritual é aquele equilíbrio que nós vamos falar aqui, né? Que você nem vai demais e nem volta. E também não fica no meio, né? Você anda, só que você não precisa exagerar, porque depois nós vamos entrar nesse assunto, tá bom? Aí eu gostaria que vocês entrassem lá no YouTube e pudessem vir a curtir e também a se inscrever no nosso canal, a caminhar o vídeo, né? Se você também compartilhar, né? Só de curtir já está ajudando bastante, né? Então, aí significa, eles veem que vocês estão interessados, né, no conteúdo. Então, a gente precisa desse apoio de vocês, cristãos, não cristãos, de qualquer igreja, de qualquer denominação. Vocês que são amigos, vocês que nem conhecem a gente, mas vão passar a conhecer, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Então, feito esse pedido, né? Vamos ao vídeo. Olá pessoal, vamos então iniciar o nosso estudo de hoje a partir do livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Aqui está um grande aconselhamento, né, para todo homem, todas as pessoas. Diz assim: meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então esse aqui é um ensino importante para a vida das pessoas buscarem, né, esse equilíbrio que está aqui demonstrado no livro de Provérbios, que é parte da palavra de Deus para a humanidade. Então, né, vamos sermos sensatos. A sensatez faz parte do equilíbrio, né? Porque quando a gente fala assim, não, eu vou ficar calado porque para ser sensato.
Quer dizer, eu sou equilibrado. Eu não vou discutir aquilo que não vai produzir nada de bom, não vai, né, resolver nada também, não vai ajudar ninguém, não vai te ajudar, não vai ajudar a mim. Então a gente permanece calado por sensatez e isso mostra o equilíbrio. E indo aqui mais para frente, gente, a gente tem o Filipenses, né? A gente vai, quem quiser acompanhar, né, no Novo Testamento, Filipenses, Paulo escrevendo a Filipenses, é Paulo, né, que escreveu Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, não sejamos ansiosos com o que nós queremos beber ou comer, né? Ou o que nós queremos fazer, ou o que nós queremos comprar, ou o que nós queremos obter, ou até pela atenção de alguém, ser ansioso, ser ansiosa para que alguém nos dê atenção, faça aquilo que queremos. Não deveremos ser, porque a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, gente, a gente já falou sobre isso. Não é só para ler e entender, é para ler, entender e obedecer. Tem 3 E aí, ó. Ler, entender e obedecer. Então vamos obedecer essa palavra, que nos manda cuidar dessa ansiedade. Se tem alguém que não consegue cuidar, né, dessa ansiedade sozinho, tem que procurar ajuda, né? Uma ajuda espiritual, no caso de ser nessa área. Nós temos pastores, né, missionários, nós temos ali muitas pessoas que são formadas, né, em psicologia, né, em psicanálise, né. Então, a gente tem como procurar ajuda. Então, gente, não se deixe levar pela ansiedade para sair tropeçando, para sair atropelando. E assim também, né, sermos mal vistos pelos outros, porque as pessoas não gostam de gente assim. Então, essa ansiedade a gente pode trabalhar ela. Ah, mas eu não quero ir em nenhum terapeuta. Então, podemos ir ao médico, né? Tomar um chazinho caseiro, né? Claro que também, né? Desestressa, relaxa, né? E a gente fica mais tranquilo, né? Ó, quem tem o SPA, né? Eu sempre tive o SPA, que é pensamento, não, é síndrome do pensamento acelerado. Então, às vezes eu penso, né, umas 10 coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho trabalhado isso, né? Tentar controlar isso. Porque às vezes você se deita, ora, entrega tudo na mão de Deus e se deita. Quando você se deita, você começa a pensar naquilo que você tem que fazer, naquilo que você vai resolver, naquilo que você já fez, se deu certo, se não deu. Então, essa síndrome, eu estou acabando com ela para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho colocado e tenho tomado meus chazinhos, né, antes de deitar, e aí relaxa, e aí entrega na mão de Deus e dorme tranquilo, tá bom? Que a gente que tem filhos esparramados, né, quem tem netos, e nós também temos, então a gente às vezes tende a ficar ansioso, né, saber como está, como estão, né, mas é só entregar nas mãos do Senhor, e o Senhor vai cuidar, Ele sempre cuidou de nós. Então, a ansiedade não leva a nada. Aliás, leva, né? A ansiedade nos leva aonde? Ao hospital, à emergência, qualquer hora dessa. Porque a gente fica doente. Então, a ansiedade também pode ser tratada nos pés de Jesus. Eu gosto muito de falar com Jesus quando estou ansiosa. Lá no meu cantinho de oração. E eu peço, acalma-me, Senhor, me dá tranquilidade. Me ajuda, Senhor, na confiança, porque a fé vem do Senhor, né, segundo a Bíblia. Então, me ajuda a crer. Se eu estiver crendo, eu estou confiante. Porque se eu confiar, né, se eu crer que você está aqui para me ajudar, eu vou confiar em você. E assim é com o nosso Pai, muito mais, né? Então, aqui... Lembrando que a ansiedade é uma coisa natural.
em todas as pessoas. É necessário, às vezes, ter um pouco mais dentro do equilíbrio que não prejudique, né? Exatamente. De forma que a gente não fique escravo da ansiedade. Exatamente. A gente não pode também ficar passivo, como se fosse uma estátua, né? Mas é necessário um pouco. Mas de equilíbrio, lembrar, né? Equilíbrio. Lembrando das palavras lá de Provérbio, né? Guarde a sensatez e o equilíbrio para que as consequências sejam minimizadas. Quando vira-se uma vontade assim de falar algo que você tem razão para falar, não fale, simplesmente não fale. Existe tempo para tudo, segundo Eclesiastes. É melhor ter paz do que ter razão. Eclesiastes que diz, existe tempo para tudo, né? Exatamente. Tempo para falar e tempo para ficar calado. Exatamente. Portanto, vamos manter esse equilíbrio. Exatamente. Quando a gente ficar desequilibrado, a gente fala o que queria falar e o que não queria, né? E aí ouve também o que queria e o que não queria. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Exatamente. Né? É um ditado popular que realmente traz consequências negativas para as pessoas desequilibradas nessa área. Exatamente. Então também aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5, diz assim, ó: cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, gente, esse equilíbrio aí também, né, do nosso corpo, não só de não cair, de ter um problema de saúde, mas um equilíbrio também para usar o nosso corpo. Muitas vezes as pessoas, eu estava até lendo, não dá para falar todos os versículos que eu li, mas sobre Jó. Que engraçado, a gente já passou pela 4ª vez em Jó e eu não me lembrava desse versículo. Que ele dizia assim para Deus quando ele estava lá, ele falando para Deus, né, todo do jeito que ele foi, né? Deus sabe, mas ele estava orando e falando. Aí ele disse que ele nunca permitiu olhar para uma moça, para uma jovem, ele falou outra palavra, eu me esqueci, para uma jovem com olhar, ou para uma mulher, com olhar de cobiça. Ele falou isso para Deus, e Deus conhecia a integridade dele. Como é importante a pessoa equilibrada, né? Porque ele equilibrava os desejos dele, a carne, né? A parte carnal dele. E isso lá, muitos anos atrás, muitos séculos lá. Então era um homem íntegro e justo, como Deus falou dele. Então, assim, eu achei muito interessante isso aqui, por quê? Porque muitas vezes, nós, às vezes, queremos andar como as pessoas mundanas, né? O que é mundanas? É o sistema do mundo. Quem é mundano, ele segue o sistema do mundo. Né? Não é um palavrão não, tá, gente? Ele segue o sistema do mundo. E quem é cristão, segue o sistema da sua fé, né? Por exemplo, a gente tem a fé em Cristo, mas muita gente diz que tem também, e pode até ter, né, em termos de receber também milagre e tudo, mas a questão do equilíbrio, a questão de você cuidar do seu corpo para não chamar atenção, para não tudo que você fizer que você vai prejudicar o próximo, tá errado. Então, se você sai de qualquer maneira, se você se veste de qualquer maneira, o cristão não pode, o cristão tem que ser diferente. Então, se você age de uma forma errada, você está fazendo outra pessoa agir errado com você. E você nem pode reclamar depois, porque você também agiu errado, entendeu? E mesmo assim, o homem também, né? O homem com a mulher e a mulher também, olhar para alguém, né? E continuar olhando para que aquela pessoa pense mal dela. Né? Falar, aquela mulher lá tá de olho em mim. Ou vice-versa. Então, o equilíbrio é isso, gente. Você, mas é pecado olhar, ver? Não, passou, você viu, mas se você acompanhar, eu estou falando com a mulher, mas é vice-versa.
Se você acompanhar, você está dando lugar, e você é cristã. Estou falando de gente cristã, né, gente? De cristãos. Porque o sistema mundano é totalmente livre, né? Tem casais aí que falam, nosso casamento é aberto. Não, o nosso é fechado. O nosso é jardim de Deus. O jardim de Deus não é fechado para ninguém botar a mão? Então, o nosso é jardim de Deus, graças a Deus. E o de muita gente também que serve a Deus. É um jardim de Deus. Então, nós somos diferentes? Somos. E quem quiser ser diferente também, vem para o nosso lado. Você vai conseguir ser diferente, tá bom? Eu quero já passar aqui para o meu esposo fazer o término, né? Porque a gente já está passando aqui. Vamos então aqui rapidamente ao livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 e 17, que diz assim, versículo 16: Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirá você mesmo. Uma pergunta. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. A tolice muito boa essa palavra. Pode levar à morte prematura. Muito boa. O que quer dizer excessivamente justo? Eu fui buscar aqui um outro versículo que esclarece melhor, que está aqui no mesmo livro, né? De Provérbios, ou melhor, não é no mesmo livro, aqui é Eclesiastes, agora voltando para Provérbios, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que está falando? A pessoa se julga sábio demais. E santo demais, ele né? Sabe segundo segundo a sua própria classificação, desde que alguém classifique a sua sabedoria para verificar se ela é real, se ela é verdadeira. Então muitos se julgam sábios em si mesmos e com esse pensamento podem acabar se arruinando no futuro. Porque o homem necessita da justiça que procede de Deus para regenerar seu coração, né? E igualmente da verdadeira sabedoria que provém do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Então, desde que a gente busque a sabedoria através do Espírito Santo de Deus, ela será verdadeira. E o próprio Deus diz: se não tem sabedoria, quem quer sabedoria, né? O Tiago fala isso, né? Peça a mim, peça a Deus. Então ele é o dono, né? Ele que criou a sabedoria, ele que foi o verdadeiro sábio, que criou o universo, criou tudo que conhecemos, criou o homem, e estamos aqui por conta da sabedoria de Deus, ao criar o ser humano, né, com o seu pensamento, com o seu livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal. E a gente vê nessa última palavra aí, que é muito importante, a gente vê a questão de ser demasiadamente justo. Isso não é porque a pessoa é realmente demasiadamente justa. Ele quer ser, ele se julga demasiadamente santo, né? Por exemplo, um exemplo de quem se julga demasiadamente santo? Aquela pessoa, né, que quer obedecer até o que não está na Bíblia. Acrescenta coisa. Acrescenta lei, acrescenta fardos pesados que nem ele está conseguindo carregar, para que os servos de Deus carreguem esses fardos muito pesados e que não é bíblico, entendeu? Então não precisa estar específico na Bíblia, porque eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz assim: não colocar seus olhos em coisas más. Tá, não está falando de telas, não está falando de livros que não possa ler, não tem nada especificado. Mas o Espírito Santo vai me mostrar o que é coisa errada. Então eu tiro os meus olhos das telas, né? Tudo aquilo que está passando lá que não me agrada, que não agrada a Deus. Então, assim, há pessoas que não, eles falam que o aparelho é que é do diabo. O aparelho é que vai te levar para o inferno. E não é.
Não é o aparelho, não é uma coisa. O que é o que está dentro de você, que faz com que você use aquilo de forma errada. Então, isso é equilíbrio também. Você tem que ser equilibrado. Assim, eu não posso ter a televisão dentro da minha casa, porque senão eu não saio mais, não faço mais nada, não leio, não estudo. Não, você tem que ter equilíbrio. Não, tem que ter hora para tudo. E é assim que a gente ensina as crianças, né? Nós ensinamos nossos e nossos netos. Horário para tudo, equilíbrio. Né? Você tem que ser uma pessoa que se consegue se mandar. A sua mente tem que mandar no seu corpo. O seu espírito tem que mandar na sua mente. Então, isso aí que é chegar ao equilíbrio, né? E outra coisa também é falar, não seja tolo, né? Porque você pode morrer antes do tempo. Quer dizer, você acha que... Aí já é o contrário de querer ser muito santo. Você não quer ser nada. Aí você quer ser demasiadamente injusto. Aí você quer fazer tudo errado. Porque você tem livre-arbítrio. Então, você escolhe tudo errado para fazer. Aí você é o quê? Que a Bíblia diz tolo. Porque através disso, você vai ter uma morte prematura, com certeza. De alguma forma. Ou no vício, né? Ou nas brigas, ou nas confusões. Alguma coisa vai acontecer e vai te tirar da terra antes do tempo previsto para você. Tá bom? Então, da minha parte, encerrando aqui. Vamos encerrar então, porque já ficou um pouco longo, né? É verdade. E próxima semana estaremos de volta. Fique com Deus, gente.